Boa tarde a todos. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde a todos, gente. Vamos estar iniciando a nossa live. O professor Francisco Pitanga já chegou também. Boa tarde, professor Francisco Pitanga. Boa tarde a todos aí que estão presentes, que estão nos prestigiando aí nesse momento. É um prazer poder estar aí interagindo aí com o professor Cristiano Pitanga e agradecer aí a FIEP também, né, por essa oportunidade para a gente estar aí juntos conversando sobre um tema tão interessante, tão relevante aí para esse momento. Agradecer em nome do nosso amigo Cássio, que nos fez o convite. Boa tarde, Cássio. E quero mandar um grande abraço para o Almir Grum também, que é uma pessoa que a gente tem uma estima muito grande por ele. Um grande abraço para todos e tenho certeza que a gente vai fazer um bate-papo aí bem interessante sobre essa temática tão relevante. Também queria deixar os meus cumprimentos a todos, né, a todos os participantes, bem-vindo a todos. Agradecer também o convite, né, para a equipe da FIEP aí pelo convite. E cumprimentar também o professor Francisco. E vamos lá, né, vamos discutir um pouquinho, conversar um pouco sobre essa temática de hoje, que, na verdade, a gente vai falar um pouco sobre a inatividade física, a obesidade, o comportamento sedentário e o Covid-19, o prognóstico entre essas múltiplas pandemias, né, gente? Então, na verdade, a gente já sabe hoje, né, que existe essa relação, essa forte relação entre essas multipandemias, né? E uma coisa acaba levando a outra, se associa com outra. E diante do cenário atual, né, que a gente vem vivendo hoje, de isolamento social, de distanciamento social, isso tem feito, né, com que isso é necessário, e colocado pelos órgãos mundiais, né, para evitar a disseminação, né, do Covid, mas isso também tem gerado e feito com que a população diminua muito seus níveis de saúde, né? Porque o próprio isolamento, distanciamento social, fez com que as pessoas passaram a se movimentar menos, né? A realizar menos atividades físicas, até porque os locais hoje, né, pelos decretos municipais, os locais de prática de atividade física, a maioria dos municípios, ainda os locais estão fechados, né? Alguns municípios já estão reabrindo, mas ficou um bom tempo, né, no país todo. Isso, na verdade, mundialmente falando, os locais de prática de atividade física tiveram que fechar e a população, então, diminuiu bastante seus níveis de atividade física, né? A população se tornou inativa cada vez mais, né? Os níveis e a prevalência de inatividade física aumentou bastante nesse período, né? Nesse período agora, atual. E, com tudo isso também, claro, se as pessoas estão mais inativas, isso favorece também o aumento de peso, né? O aumento de gordura corporal. Então, a falta de atividade física, a inatividade física, favorece o excesso de peso, o excesso de gordura corporal e a obesidade, e gera e faz com que as pessoas diminuam muito os seus níveis de saúde. E, principalmente, quando a gente relaciona isso, né, esses níveis de saúde reduzidos com doenças infecto-contagiosas, aí trazendo o coronavírus, né, a infecção do Covid, esses níveis de saúde reduzidos que a população tem adotado hoje, favorece também, né, faz com que as pessoas possam ter quadros mais graves de doenças infecto-contagiosas
especificamente do novo coronavírus, né? Então acaba, né, gente, que é uma relação, é um círculo vicioso, né? Onde uma coisa vai puxando a outra e vai levando a outra, e a gente tem visto realmente que a população tem ficado bastante vulnerável a essas complicações diversas e a esses diversos agravos à saúde, tanto infecto-contagiosas como também cardiometabólicos, né? Vou passar a palavra ao professor Francisco para que ele também possa falar um pouco, né, sobre essa relação e poder contribuir também conosco sobre essa temática. Muito bem, obrigado, professor Cristiano Pitanga. É um prazer compartilhar a live contigo. Mais uma vez, boa noite aí, boa tarde, né? Quase boa noite para todos que estão participando, que estão entrando aí na nossa live. Mas dizer assim, que essa temática nos chama muita atenção, porque a preocupação partiu desde o início da pandemia. Na verdade, se a gente for pensar em atividade física e comportamento sedentário, a gente já vinha com essa preocupação antes da pandemia. Você vê que o título da live é Inatividade Física, Obesidade, Comportamento Sedentário e Covid-19, perspectivas entre múltiplas pandemias. Então, a gente já vinha preocupado com essa questão da inatividade física e do comportamento sedentário bem antes da pandemia, né? A gente, inclusive, no evento da FIEP agora em Foz do Iguaçu, em janeiro, a gente discutiu essa questão do comportamento sedentário, mostrando que a população precisa não só cumprir as recomendações de atividade física, como também reduzir também o tempo que ficam sentados, deitados ou reclinados durante o nosso dia. São dois tipos de comportamento que precisam ser melhor trabalhados por nós. Então, logo que começou a pandemia, a gente teve uma primeira publicação, eu e Cristiano e a professora Carmen Beck, são os autores, publicados nos Arquivos Brasileiros de Cardiologia, onde nós chamamos a atenção da importância da continuidade da prática da atividade física e da redução do comportamento sedentário durante a pandemia do Covid-19. Então, esse documento já está publicado, Arquivos Brasileiros de Cardiologia, e é um documento, inclusive, que a gente recomenda a leitura por parte de todos que têm interesse nessa área. A gente chama a atenção do que é que deveria ser feito em relação para que a gente pudesse cumprir as recomendações de atividade física durante a pandemia, e chamamos a atenção também do que é que a gente deveria fazer para reduzir o comportamento sedentário durante a pandemia também. Na sequência, pessoal, a gente teve uma outra publicação no International Journal of Cardiovascular Sciences, também o mesmo trio de autores, né, onde a gente chamou a atenção da importância da atividade física ser considerada como essencial durante a pandemia, né? Então, a gente teve um momento muito crítico em relação a isso. Hoje, já houve uma melhora. Vários governantes, tanto municipais quanto estaduais, já estão começando a considerar, mas ainda falta muito. Tem muita gente que não consegue ainda entender a importância da atividade física ser considerada essencial. Um grande abraço para o meu amigo aí, Cacá, né, lá do Piauí, que está aí também presente na nossa live, e outras pessoas. Desculpe se a gente não consegue enumerar todos, porque são muitas pessoas, né? E na sequência, gente, aí é o que dá o foco do título dessa nossa live de hoje. A gente faz uma terceira publicação, também o mesmo trio de autores, Cristiano Pitanga, Francisco Pitanga e Carmen Beck, onde a gente, o título é praticamente o título da live, Inatividade Física, Obesidade e Covid-19, Perspectivas entre Múltiplas Pandemias, né? E aí é nesse contexto desse documento que a gente chama a atenção de que, na verdade, a gente já vivia há muito tempo uma pandemia de inatividade física, não é verdade? Então, nesse documento, a gente relata aquilo que a gente sabe, que até segundo a própria Organização Mundial de Saúde, né, hoje nós temos mais de 3 milhões de mortes por ano, né, no mundo, são atribuídas à inatividade física. Então, já existe uma pandemia de inatividade física em curso, né? Da mesma forma que uma pandemia de obesidade. A obesidade continua aumentando e, atualmente, principalmente nos países de nível socioeconômico médio e baixo, né?
E é um outro problema muito sério também que a gente precisa enfrentar. E o comportamento sedentário, embora não seja ainda considerado oficialmente como uma pandemia, mas a gente sabe que é um problema gravíssimo também, né? E agora com o Covid-19, houve um aumento significativo da quantidade de horas que as pessoas ficam sentadas, porque muita gente está confinado dentro de casa, né? Como houve a redução da atividade física também. A gente tem aqueles dados ali do Fitbit, que é um aplicativo ali norte-americano, que, na verdade, mostra claramente que até o final de março, ali veja, até o final de março, houve a redução de aproximadamente, média de 20% no nível de atividade física na população mundial. No Brasil, eles estimaram em torno de 15% de redução no número de passos dados por dia. Então, é uma pandemia. E é como o professor Cristiano falou, uma coisa vai puxando a outra, né? Então, a pandemia de Covid-19 proporciona um aumento na inatividade física, que, por sua vez, proporciona um aumento no comportamento sedentário, proporciona uma redução nos níveis de atividade física e proporciona um aumento no comportamento sedentário. E tudo isso em conjunto acaba influenciando os maiores níveis de obesidade também. Então, a gente precisa estar conscientizado que nós precisamos, na verdade, reverter o quadro, né? Buscar alternativas para que a gente se mantenha ativo fisicamente e para que a gente reduza esse comportamento sedentário, para que a gente possa conseguir viver melhor durante esse momento agora. E um outro detalhe que o professor Cristiano também depois vai comentar é a questão do seguinte, olha, o que a literatura internacional coloca hoje é que no contexto do que nós somos hoje, nós somos um prato cheio para novas pandemias que podem surgir por aí. Ou seja, nós somos uma população de pessoas inativas fisicamente, somos uma população que cada vez mais está ficando obesa, somos uma população que está envelhecendo, eu estou falando de população mundial, né? E somos uma população cada vez mais com um comportamento sedentário. Então, tudo isso nos leva a ser, vou colocar uma linguagem bem trivial, um prato cheio para que novas infecções virais possam vir nos acometer, né? E até a própria que a gente está vivendo hoje, que podem ter novas ondas. Então, a gente precisa, sim, ficar atento para essa situação, a gente precisa buscar mecanismos para tentar reverter esse quadro. E um dos mecanismos é exatamente esse, é você aumentar o nível de prática da atividade física na população, né, buscar mecanismos. A gente conclui, inclusive, esse artigo, que a gente vai debater ele um pouco mais ainda hoje, a gente conclui dizendo que é necessário que a população seja inoculada. A gente tira isso de um documento, de um ponto de vista publicado também nos Estados Unidos, que falam em inocular a população com doses de atividade física para que a gente esteja melhor preparados, não apenas para essa, mas como futuras novas pandemias que podem vir a nos acometer. Um grande abraço para o Almir Grum, que também está participando da nossa live. Um grande abraço, Almir, e obrigado aí pela confiança. Professor Cristiano. É importante também, né, a gente colocar que nesse artigo que nós publicamos recentemente, que intitula a live de hoje, a gente percebeu também, com base também em outras pesquisas, né, em outros trabalhos, essa relação realmente é muito forte do excesso de peso, né, que as pessoas têm adquirido hoje, o excesso de gordura corporal e o quadro mais grave de doenças infecto-contagiosas. A gente, inclusive, citamos nesse artigo recente uma publicação de autores italianos, pesquisadores italianos, que colocaram e fizeram um estudo que viram na pesquisa deles que indivíduos com obesidade e quando infectados pelo vírus influenza, né, que é um outro vírus de doença respiratória, então, indivíduos obesos, quando infectados pelo influenza, esses indivíduos adquiriam muito mais facilmente o quadro mais severo
de doenças respiratórias, né? Doenças pulmonares, respiratórias, causadas pela influenza, né? E os autores, inclusive, colocam que isso pode já ser também, isso pode se refletir também, talvez, para o novo coronavírus, né? Para o Covid-19, no sentido dessa relação, né? da obesidade com riscos maiores da pessoa adquirir em doenças infecto-contagiosas. E a explicação disso, né, que a gente também tem colocado, é que justamente as pessoas com excesso de peso produzem, né, os adipócitos, produzem as substâncias inflamatórias, citocinas inflamatórias, e essas citocinas acabam afetando o sistema imunológico, né? Acaba gerando uma deficiência do sistema imunológico do indivíduo, devido a essa produção de citocinas inflamatórias, né, pelas próprias células de gordura, né, os adipócitos, e essa deficiência imunológica, né, ou essa imunomodulação negativa, né, deficiente, faz com que justamente o vírus infecto-contagioso, né, possa se agravar mais, né, no indivíduo, né, possa causar mais danos, tanto em relação à parte pulmonar, né, em relação ao tecido pulmonar, como também em relação ao sistema cardiovascular também, né, de doenças associadas que acabam também se relacionando, né, com quadros mais severos da doença, né. Então isso é uma coisa que a gente, né, tem discutido bastante no sentido de favorecer justamente, né, estimular com que as pessoas aumentem seus níveis de atividade física, porque ao aumentar os níveis de atividade física, parece também que ocorre uma imunomodulação mais positiva, né, mais regulada, mais organizada do sistema imunológico do indivíduo, e isso acaba protegendo o indivíduo das doenças infecto-contagiosas e também de outros agravos associados a essas doenças, né? Então, é bem importante o que o professor Francisco Pitanga coloca nesse sentido de tanto conscientizar a população para excluir o risco do comportamento sedentário, né, excluir esse risco, como excluir também esse outro fator de risco, que é a inatividade física, né, a pessoa não conseguir por semana acumular pelo menos 150 minutos de atividade física por semana. Então, mostrar, conscientizar a população a excluir do seu dia a dia esses riscos, parece, né, ser muito importante, e é muito importante para proteger a sociedade de talvez novas pandemias que possam surgir, né, e a gente possa estar aumentando os níveis de saúde populacional e assim gerar esse fator preventivo, né, mais forte para novos agravos e novas pandemias infecto-contagiosas que possam surgir futuramente, né? Muito bem, professor Cristiano, perfeito. E o que o professor Cristiano fala em relação à questão dos estudos sobre a influenza, nos agora permite que a gente consiga trazer informações extremamente importantes para vocês sobre a questão da atividade física também. Porque, vejam, não tem nada publicado ainda, em termos de estudo de campo, que vá lá e mostre que o fato de você ser ativo fisicamente pode ser um fator de prevenção ou de redução do quadro clínico, do agravamento do quadro clínico do caso do Covid-19. Porém, a literatura tem bastante publicação, é importante frisar isso, com relação à questão da atividade física e da influenza. Né? Ou seja, lá nos idos de 2009 e 2010, né, quando houve também uma pandemia da influenza H1N1, né, vários trabalhos existem hoje publicados mostrando que, vejam que interessante, mostrando que as pessoas mais ativas fisicamente, tem um trabalho em Hong Kong bem interessante, que mostra que aquelas pessoas que eram mais ativas fisicamente e que foram contaminadas pelo H1N1 tiveram menores taxas de mortalidade. Um outro trabalho publicado no Canadá mostra também de uma forma bem elegante que o agravamento do quadro clínico do H1N1, da influenza, né,
foi bem menos acentuado nos indivíduos que foram ativos fisicamente. Ou seja, entre os contaminados, quando se comparou os ativos com os não ativos, os ativos evoluíram para quadros clínicos bem menos graves do que aqueles que não eram ativos fisicamente. Então, na verdade, eu citei dois, mas tem aí uma linha de publicação que vem sendo feita já há algum tempo com relação a isso, mostrando que quando se comparou com, vejam, estou falando dados da influenza, não se tem nada publicado com a Covid-19 ainda, assim como o professor Cristiano falou sobre a questão da obesidade. Porém, né, esses estudiosos que fizeram esses trabalhos, né, com H1N1 sugerem que esses resultados deverão vir a ser comprovados e confirmados posteriormente nos estudos com Covid-19, relacionados com a atividade física. Então, é algo que nos chama a atenção para mostrar a importância, né, de nós nos mantermos ativos fisicamente. Porque se você se mantém ativo fisicamente e todos os achados que forem encontrados lá nos estudos sobre atividade física e influenza se confirmarem com o Covid-19, né, a gente vai ter provavelmente situações bem parecidas, né? Ou seja, aqueles indivíduos mais ativos deverão ter taxas de mortalidade menores, deverão ter probabilidade de agravamento no seu quadro clínico também menos acentuado. Isso aí corrobora com o que foi dito pelo professor Cristiano em relação à questão da obesidade. Por que que acontece isso? Qual é a linha teórica que a gente tem? Claro que é uma linha ainda que não está nada comprovada. Mas, obviamente, quando você é infectado pelo vírus, o seu sistema imunológico vai combater o vírus, né? Estou falando uma linguagem bem simples. Então, você tem lá o sistema imunológico inato, o sistema imunológico adaptativo, e todos eles entram no conflito contra o vírus. E esse conflito causa o quê? Causa uma inflamação. E é essa a grande situação que leva o indivíduo a agravar o quadro clínico, é a inflamação. Então, no que existe essa inflamação no seu organismo, e ela é, por exemplo, direcionada para os pulmões, você acaba tendo que entrar em ventilação mecânica, tem que ser entubado, tem que ir para UTI e várias outras situações. E onde é que está a importância da atividade física aí? A importância da atividade física é exatamente, primeiro, porque a atividade física faz uma imunomodulação positiva no nosso sistema imunológico, né? Alguns itens do nosso sistema imunológico eles são melhorados. Os linfócitos T, por exemplo, são melhorados, os macrófagos, né, também são melhorados, e a gente vai ter uma melhor possibilidade de combater o vírus. E mais importante do que isso, quando você é ativo, a probabilidade de você combater o processo inflamatório também se torna mais acentuada. Então vejam quantas situações positivas nós teríamos para poder fazer com que, ao você ser ativo fisicamente, você diminua as duas possibilidades, gente. A possibilidade de agravar o quadro clínico e diminuir também a probabilidade de você, da população, ter maiores taxas de mortalidade. Então, eu acho que isso são situações muito importantes e que merecem reflexões da nossa parte, no sentido da gente entender a atividade física tem que ser pensada, e aí eu estou me colocando agora como atividade física em todos os contextos. Eu não estou me referindo apenas à atividade física dentro de casa, não estou me referindo apenas à atividade física ao ar livre, eu estou me referindo à atividade física em todos os contextos que vocês possam imaginar. A atividade física tem que ser considerada como essencial. A atividade física tem que ser considerada como essencial. Isso é fundamental, pessoal. Na verdade, nós temos que brigar por isso. Nós, que somos profissionais de educação física, temos que ter essa clareza, né? Na verdade, ou dentro de casa, ou ao ar livre, ou aonde quer que seja, em clínicas, em academias, a atividade física é fundamental e tem que ser considerada como isso. É essencial, né? Não é lazer. A atividade física é saúde. E nós temos muitos dados hoje, logicamente nada específico de Covid-19, mas dados com infecções virais e pandemias que são muito parecidas, onde o comportamento foi dessa forma. Claro
que a gente não tem ainda o dado concreto com o Covid-19, mas a gente vai ter em breve, eu não tenho dúvida disso. E só para passar de volta a palavra para o professor Cristiano, uma reflexão para vocês. Olha, se a gente faz uma análise bem superficial, eu vou dizer para vocês, mas as capitais brasileiras, aonde a gente tem hoje o menor, assim, as taxas de mortalidade maiores, inclusive as taxas de letalidade também, né? A letalidade da doença maiores, são os locais aonde a gente tem capitais com a taxa de letalidade maior, menor prevalência de atividade física. Vejam que interessante, as capitais brasileiras com maior prevalência de atividade física são as capitais com menor letalidade e menor taxa de mortalidade por Covid-19. Pode ser uma coincidência, mas é um dado que chama a atenção. Alguém colocou aqui, Cristiano, o posicionamento da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, que saiu ontem, né? Que é um posicionamento interessante, onde eles são claramente favoráveis à reabertura, né, dos espaços que promovem saúde, né? Clínicas, academias e etc. E é um dado que a gente tem que ficar atento, e entendo que nós, profissionais de educação física, temos obrigação de estar defendendo isso, que é importante para nós. E aí, professor Cristiano, o que é que você acha? Não, eu acho que é um grande momento, né, que nós temos agora, atualmente, de demonstrar para os órgãos públicos a importância da atividade física dentro da saúde pública, né? Então, a atividade física é realmente na atenção básica à saúde, na atenção primária à saúde, pensando em prevenção, em proteção de agravos, né? Não só dos casos metabólicos, mas a gente está falando aqui agora dos agravos infecto-contagiosos também. Então, acho que com todas essas publicações, com essa discussão que a gente está fazendo hoje, né, com a quantidade de informações que a gente vem debatendo, né, a todo momento, é uma oportunidade ímpar, única, de cada vez mais a gente demonstrar para, né, os órgãos realmente municipais, estaduais, o quanto que essa variável, né, atividade física, essa variável de saúde, a atividade física, deve estar no contexto da atenção básica à saúde de forma firme, né, de forma forte, de forma realmente, né, para valer, né, sem... A gente pode pensar até, né, como o professor Francisco Pitanga colocou, de forma essencial, obrigatória de ser, né, que a população possa contemplar a atividade física no seu dia a dia, né? E quando a gente fala da atividade física na saúde pública, a gente está falando de conscientizar a população, né, de acumular atividade física, né? E aí pode ser nos diversos, que nós chamamos, diversos domínios da atividade física, né? Isso pode ser no lazer, no trabalho, no deslocamento, né? E aí entra a questão das ciclovias, cada vez mais isso possa ser realmente implantado, né, no país, cada vez mais. Algumas cidades já têm quantidade de ciclovias em bons, né, com um nível, né, bom, mas muitas outras cidades não têm ainda ciclovias, tem muito poucas ciclovias. Então, a atividade física também no deslocamento, né, pensando nisso. E também atividades em casa. Então, assim, tudo isso a gente tem que levar essas informações para a sociedade, né? Que você realizar atividade física não é somente você ir para um local, né, um espaço fechado. Você pode, no dia a dia, acumular os níveis necessários de atividade física para que pelo menos você tenha saúde, né? Consiga a prevenção de agravos. E aí, claro, se for benefícios extras da atividade física, como a melhoria da aptidão física, aí sim tem que se pensar em uma coisa mais sistematizada, mais organizada, mais, né, prescrita realmente. Mas, dentro da saúde pública, eu acho que é papel de todos, né, todos nós, conscientizar a população de adotar, né, e aumentar os seus níveis de atividade física no dia a dia, no sentido de acumular.
acumular a quantidade necessária de atividade física para que se torne pelo menos uma pessoa ativa fisicamente e consiga esses benefícios todos que a gente está discutindo e comentando aqui, né? Muito bem, professor Cristiano. Na verdade, foi o professor Carnaval, meu grande amigo aí, professor Carnaval, que comentou sobre o posicionamento da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte. Eu não tinha percebido. Um grande abraço, meu prezado. Então, vejam, um outro detalhe, gente, muito importante que a gente tem que comentar aqui agora, que a gente também chamou atenção nesse documento da Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde, que foi o documento que intitulou essa live de hoje, mas um outro detalhe muito importante, o que é que está todo mundo atrás hoje para que a gente resolva o problema da doença, da pandemia? Está todo mundo atrás de quê? Da vacina, na verdade? Então, a vacina está todo mundo atrás. Ótimo, beleza, né? Mas, da mesma forma como tem esses estudos sobre influenza e atividade física, tem vários estudos também sobre o efeito da vacina contra a influenza e a atividade física. E sabe o que é mostrado nesses estudos, pessoal? O que é mostrado é exatamente o quê? Que as pessoas, vejam bem, as pessoas que foram vacinadas contra a influenza, idosos principalmente, os idosos que foram vacinados contra a influenza e eram ativos fisicamente, tiveram uma resposta bem mais adequada à vacina, ou seja, o efeito da vacina foi muito mais eficaz do que o idoso que não era ativo fisicamente. E aí tem uma série de trabalhos publicados sobre isso. Tanto é que eu, o professor Cristiano e a professora Carmen Beck, que é o trio que vem publicando em relação a isso, submetemos agora para a Ciência e Saúde Coletiva um paper também, que é um ponto de vista, com a seguinte pergunta: será que a atividade física pode influenciar no efeito da vacina contra a Covid-19? Então, nós estamos supondo que sim, porque se as respostas forem as mesmas lá da influenza, agora também a gente vai conseguir ver isso. Na influenza foi muito claramente mostrado, são vários estudos publicados, né, que quem é ativo fisicamente, nos idosos principalmente, houve uma resposta bem mais adequada para o efeito da vacina, ou seja, a vacina tanto durou mais tempo, isso é importante, teve estudo que acompanhou, inclusive, vacinando os idosos mais de uma vez. A vacina durou mais tempo nos idosos ativos, quando comparados com os inativos. E, além disso, além de durar mais tempo, ela teve um efeito protetor mais acentuado. Ela aumentou, por exemplo, os linfócitos T mais acentuadamente do que nos indivíduos não ativos fisicamente, né? Aumentou macrófagos, aumentou todo o espectro protetivo da vacina. Então, isso é muito importante e reforça, mais uma vez, a importância da defesa que a gente está fazendo, de que a atividade física tem sim que ser considerada como algo essencial. A gente não pode abrir mão dessa premissa, porque mesmo quando a vacina chegar, né, o idoso que continuar inativo fisicamente, ele provavelmente, se os resultados forem os mesmos que forem encontrados lá com a influenza, esse idoso provavelmente vai ter uma resposta bem menos adequada à vacina do que o idoso que é ativo fisicamente. Então a gente precisa sim, né, conscientizar que todos, criança, adolescente, adulto, idoso, não importa. Mas nesse caso específico do efeito da vacina, o que foi mostrado foi exatamente com os idosos, né? Então vamos sim dar sequência a esse chamamento. Esse documento a gente submeteu para a publicação, obviamente não temos ainda a decisão editorial, mas se ele for aceito, vai ser um documento interessante que a gente vai estar sugerindo que vocês na sequência, façam a leitura também. Então, defender a atividade física como atividade essencial, defender que a gente não pode compactuar com a pandemia da inatividade física, né? A pandemia da inatividade tê-la de forma firme, consistente, como temos que combater, conforme foi dito aí pelo professor Cristiano, a pandemia da obesidade.
né? E tudo isso em conjunto vai nos fazer estar o quê? Melhor preparados para que a gente possa suportar melhor, né? Uma possível futura onda que possa vir a nos acometer, ou alguns autores falam em possíveis novas pandemias, né? Que podem vir a estar acometendo a humanidade fragilizada, como a gente está, envelhecida, obesa, inativa fisicamente. Então, se a gente investe na redução da inatividade física, isso já é um ponto extremamente fundamental. Inclusive, no artigo aí da Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde, que é esse que intitulou a live, a gente finaliza esse artigo sugerindo políticas públicas mais agressivas por parte dos órgãos governamentais, no sentido de proporcionar com que as pessoas possam começar a ter mais acesso à prática da atividade física. Vocês devem saber que no Brasil hoje a gente tem menos que 50% da população nas capitais brasileiras que praticam pelo menos, vejam, pelo menos 150 minutos de atividade física por semana. É nada. 30 minutos, 5 vezes por semana. E nós temos menos que 50% da população brasileira que consegue cumprir essa recomendação. Quer dizer, isso é um absurdo. Nós não podemos mais compactuar com isso. A gente tem que buscar mecanismos para reverter essa situação. Concorda com isso, professor Cristiano? Não, sem dúvida, o que a gente tem colocado, né, e tem afirmado cada vez mais de incluir a atividade física na atenção primária à saúde, né, e os órgãos de saúde estarem investindo realmente, né, nesse fator preventivo, né, ou seja, mudar essa política, né, de esperar adoecer para ir investir, né? A gente tem que mostrar que o fator preventivo, e aí incluindo a atividade física dentro da atenção básica à saúde, não só vai economizar os cofres públicos, né? Os órgãos públicos vão ter uma economia muito maior na questão preventiva, como também a gente está comentando aqui, né, dialogando, os efeitos que isso tudo vai ter para a saúde populacional, né, de forma integrada, né, e aí a gente pode abrir isso para a parte psicológica, mental, e não só para doenças infecto-contagiosas, né, cardiometabólica, ou seja, os efeitos que isso tudo vai ter para a saúde populacional são efeitos muito fortes, né, muito potentes, né, e que muitas vezes realmente esse investimento, né, o investimento na prevenção, que a gente sabe, vai, sem dúvida nenhuma, ocasionar, né, os benefícios muito mais gerais, generalistas, né, pensando no indivíduo por inteiro, quando você pensa na atenção básica à saúde, né, e não somente em hospitais e esperar que a doença apareça para aí sim entrar com investimento, né? Eu acho que ainda é necessário ainda a mudança, né, nesse perfil comportamental, de pensamento de muitos gestores, né? Acho que isso é bem importante, né, a gente colocar aqui também. E vejo esse momento como um momento, como eu falei, de excelente oportunidade para que a gente possa mostrar isso. E não só mostrar de forma empírica, né? Mostrar com os dados que a gente está discutindo aqui hoje, com dados, com evidências, né? Com produção científica, levar isso para os órgãos públicos, discutir isso nos locais públicos, né? A gente está hoje, vários colegas, né? Eu, professor Francisco Pitanga, e outros colegas mais, têm pesquisado muito essa área, né? Nessa linha da atividade física, no sentido de evitar, né, novas pandemias e agravos à saúde, e a gente poder mostrar isso, né, com os dados realmente, né, para ver que é uma coisa consistente, né, existe consistência não só técnica, como também científica das informações que estão ali sendo demonstradas, né, e que assim, a gente sabe que
melhorar o sistema imunológico, né? Isso que a gente está falando. Já que a gente está falando de múltiplas pandemias, e aí a relação de atividade física com obesidade, isso a gente sabe, aí já está muito claro, que indivíduos ativos fisicamente, né, muitas vezes, mesmo sendo obesos, acabam tendo uma resposta da função imunológica muito melhor, né? Isso está muito claro. Inclusive, a gente sabe que indivíduos obesos, muitos obesos ativos fisicamente, não têm hipertensão, né? Acabam não adquirindo diabetes, porque acaba o fato de ocorrer uma redução na produção de citocinas inflamatórias, quando o obeso é ativo, isso acaba o protegendo, né, esse indivíduo para outras complicações de saúde. E aí a gente entra também nas infecções contagiosas, né? Isso aí está muito claro. E aí, como está claro também agora para o influenza, né, já foi demonstrada evidências que mostrou, que está faltando somente agora a gente ter um estudo que faça essa relação com o novo coronavírus, né? Para ver se essa relação também vai ser positiva, no sentido de um indivíduo que é ativo fisicamente, né? E que adquira, seja infectado pelo novo coronavírus, esse indivíduo adquira um quadro mais leve da doença, né? Sem precisar de internação, de hospital, né? De ser internado, pelo fato de ser ativo fisicamente. Isso ainda a gente precisa, né, evoluir nesse sentido. Mas em relação às outras variáveis, que a gente inclui também na pandemia, que é a obesidade, por exemplo, isso está muito claro, né, do quanto que a atividade física realmente melhora, por melhorar o sistema imunológico, a função imunológica, a resposta imunológica, favorece, então, que o indivíduo obeso se proteja muito mais de doenças associadas, né, à obesidade. E aí a gente pode citar tanto as infecções contagiosas como as doenças cardiometabólicas também, né? Muito bem, professor Cristiano, é exatamente isso. O CREF-19 aqui de Alagoas está participando. Eles estão falando em Alagoas, bares e restaurantes são essenciais, a atividade física não. Isso é lamentável. Verdade, concordo plenamente com o CREF-19 de Alagoas. Na verdade, não dá para entender, né? Por que se abre bares e restaurantes e não se abre as academias, por exemplo, né? Eu não consigo entender, realmente eu não sei. Talvez tenha alguma conotação política na história, mas obviamente o objetivo da live não é discutir a questão política, mas eu me levo a acreditar que poderia ser isso. Mas enfim, né? O que a gente precisa fazer, e aí eu entendo agora, é que nós, enquanto profissionais de educação física, temos que entender que a gente pode sair muito fortalecidos. Nós entendemos claramente que estamos passando por um momento difícil, profissionais de educação física, obviamente, não só profissionais de educação física, mas profissionais também de outras áreas estão passando por um momento difícil, um momento complicado. Mas, gente, pensa bem assim, olha, se nós soubermos aproveitar esse momento agora, eu acho que a gente tem uma possibilidade muito grande de sair fortalecido disso tudo. Né? Porque, queira ou não queira, ou para se falar mal ou para se falar bem, a atividade física está indo para a mídia. Isso é um dado primeiro importante. Né? Então, se está indo para a mídia, a gente está começando a ser mais visualizado. Né? A gente está começando a aparecer mais. E se nós soubermos agora nos sedimentar dentro da grande área de saúde, eu acho que a gente sai fortalecido desse momento agora. Porque o nosso principal papel agora, eu entendo, é fazer com que as pessoas entendam que a atividade física é saúde. Claro, se eu sou ativo fisicamente, eu vou ter benefício estético, mas o benefício estético vai vir em decorrência da minha prática da atividade física. Mas a gente tem que mudar o contexto, a gente tem que fazer as pessoas entenderem que a atividade física tem que ser realizada por uma questão de saúde. E com esse vírus agora, a gente tem uma grande possibilidade de conseguir fazer com que as pessoas passem a entender essa questão. As pessoas têm que entender que a atividade física realmente é importante para prevenção. E um detalhe muito importante que é bom chamar a atenção é até sugerir, eu sei que aí, aqui na live deve ter vários pesquisadores também, né? Mas nós da educação física negligenciamos durante muito tempo os estudos
sobre atividade física e sistema imunológico. Vocês não concordam comigo? A gente estava estudando muito atividade física e sistema cardiometabólico, cardiovascular. Por que isso? Porque todo mundo conhece a transição epidemiológica em relação à mortalidade por doenças no Brasil. Se você compara a década de 30 até o ano 2000, 30 no século passado, 1930, naquela época se morria muito mais de doenças infecto-contagiosas do que de doenças cardiovasculares. E essa realidade mudou, houve uma transição epidemiológica. Então, hoje, se morre muito mais de doença cardiovascular do que de doença infecto-contagiosa. E nós negligenciamos, eu digo, nós temos um pouco de culpa, negligenciamos, né, os estudos sobre atividade física e o sistema imunológico. E hoje nós estamos vendo que a gente precisa retomar esses estudos. A gente precisa retomar. Então fica uma sugestão, vamos estudar de forma mais acentuada a relação da atividade física e o sistema imunológico. Eu acho que a gente vai, com certeza, conseguir sair bastante fortalecido desse momento agora. O professor Cássio está pedindo, Cristiano, para não esquecer de gravar a live aí, salvar, aliás, a live. CREF19 está falando, se os gestores seguirem as produções científicas, ocuparemos nosso lugar profissional na sociedade. Concordo plenamente. Né? Eu acho que a grande pegada nossa agora, desculpem o termo, é convencer os gestores. Né? Se a gente consegue convencer os gestores, eu acho que a sociedade já está sendo mais convencida, mas precisa ainda ser mais convencida. Mas se a gente consegue convencer os gestores, eu acho que a gente vai dar um salto significativo. FIEP de Roraima, Roraima ou Rondônia, não tenho certeza. Atividade física na mídia, vamos aproveitar e o CONFEF se manifestar politicamente. Penso que podemos avançar. Com certeza. Eu acho que nós temos que estar juntos agora, correto? Se nós estivermos juntos, coesos e buscando o mesmo objetivo, nós vamos sair muito fortalecidos desse momento agora. Cada vez mais nós estamos conseguindo demonstrar a importância de nós sermos ativos para quê? Para combater esse inimigo invisível, né? Então, se a gente... isso é algo fantástico, gente. Pensa bem, né? O simples fato de você... FIEP Rondônia, muito bem, grande abraço aí para vocês. Então, se a gente conseguir mostrar... A gente não tem nada com o Covid, mas temos com influenza. Se a gente consegue mostrar com o Covid também, eu acho que a gente, matou a charada, entendeu? A gente vai conseguir, nós vamos conseguir nos sedimentar como verdadeiros profissionais da área de saúde. Isso é fundamental para o nosso crescimento. Cristiano, nós estamos já com 1 hora, vai travar tudo, né? O Cássio pede para que a gente siga o Instagram aí do FIEP Brasil, todos aqueles participantes que são seguidores meus ou do professor Cristiano. A FIEP Brasil tem ações muito importantes na área de educação física, então a recomendação é que vocês sigam o FIEP Brasil. O professor Cristiano também, @cristiano.pitanga, né? E o meu, @Francisco _Pitanga, para vocês poderem também estar nos acompanhando. O professor Darlan Farias fala que a cada $1 de atividade física existe economia de $3 com gasto em saúde. Perfeitamente, professor Darlan. É exatamente isso. Então, isso a gente tem que cada vez mais estar mostrando, né? E Danilo Eduardo, aí, um grande abraço também para você. Cláudia Diniz falando que é uma live maravilhosa. Muito obrigado aí pelo seu retorno positivo com relação a isso. E vamos juntos, gente. Vamos juntos. Vamos agora encaminhar, Cristiano, para suas considerações finais. Na sequência eu faço as minhas para a gente possa encaminhar a nossa live para o seu final. Só para poder finalizar, e aí corroborando, né, ratificando o que o professor Francisco coloca, hoje a gente está vendo, né, assim, a mídia e muitos estudos com a epidemiologia, né? Porque tudo hoje é epidemiologia do vírus, né, do Covid, quantidade de pessoas infectadas, causas, consequências, e a gente
pensar, né, a epidemiologia da atividade física, né? A atividade física também está dentro da epidemiologia. E aí, o que o professor Francisco fala da transição epidemiológica é justamente isso. Há 20, 30 anos atrás, a medicina era praticamente somente curativa, né? Era somente a indústria farmacológica. Hoje ainda é assim, mas já foi muito pior, né? Na medida que a epidemiologia vai avançando e que a atividade física começa a fazer parte também da epidemiologia, né? Da epidemiologia da atividade física como uma variável importante na proteção de doenças, a gente começa, né, a cada vez mais mostrar para os gestores públicos que realmente não só se economiza, como a gente colocou aqui, né, em relação ao investimento em saúde, como também os efeitos são muito fortes, né, da epidemiologia da atividade física. E esse é o momento de, agora sim, mostrar cada vez mais isso, né, de a atividade física estar nesse contexto de saúde, né, e que a atividade física oferece os benefícios e efeitos necessários, benefícios importantes na prevenção dos agravos à saúde. Até pouco tempo atrás também a epidemiologia estava muito voltada às doenças cardiometabólicas, na epidemiologia da atividade física na proteção de doenças cardiometabólicas, mas agora talvez seja o momento, né, professor Francisco, de pensar também na epidemiologia da atividade física como uma variável importante da atividade física também para as doenças infecto-contagiosas, né? A gente tem esse momento fundamental agora para justamente fortalecer essa inclusão da atividade física também como uma variável protetora para as doenças infecto-contagiosas e para o agravamento das doenças infecto-contagiosas caso o indivíduo venha a ser infectado, né? Perfeitamente, professor Cristiano. Então, o CREF-19 está dizendo que está divulgando nas redes sociais a última produção dos Pitangas, embasando a nossa atividade na saúde. Muito bem, muito obrigado. Um grande abraço aí para o Danilo Eduardo também, que está participando da live. O Cássio diz que a diretoria da FIEP Brasil agradece aos professores Cristiano Pitanga e Francisco Pitanga e a todos que participaram dessa belíssima live. Eu quero agradecer a todos também pela participação, gente, dizer que foi muito bom estar conversando contigo. A Grace pergunta aqui qual o material que a gente sugere que se estude. Grace, nesses artigos que nós publicamos agora, nas referências bibliográficas deles, a gente tem vários estudos publicados sobre atividade física e sistema imunológico. Então, a gente sugere que você leia esses nossos artigos, esse último principalmente, da Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde, e nas referências dele você vai encontrar as publicações que embasam a questão do sistema imunológico. Mas é fundamental, gente, essa dica do professor Cristiano aí é muito importante. Realmente, é muito importante que a gente comece a estudar o sistema imunológico de uma forma mais acentuada agora, e a estudar, inclusive, as relações do sistema imunológico com a nossa prática da atividade física, para que a gente possa entender um pouco mais. A gente não deu tempo nem de conversar, porque passa muito rápido a live, né, professor Cristiano? Mas a gente tinha que conversar um pouquinho sobre a questão ainda da intensidade do exercício. A gente sabe que a intensidade moderada, ela tem, para esse momento agora, principalmente, ela é mais acentuada, né? Ela é melhor, né? Ela tem um risco menor, porque na atividade vigorosa você vai ter a questão da teoria da janela aberta, principalmente no pós-exercício, quando a intensidade é alta, né? Mas a gente pode, professor Cássio, marcar, quem sabe, uma nova data para discutir um pouco mais detalhadamente sobre essas questões. Mas eu agradeço aí mais uma vez a todos vocês. Diga, professor Cristiano. Professor Francisco, e como você falou, indicar os artigos, né, publicados agora recentemente do grupo, para que todos possam estar lendo. E caso queiram, podem estar em contato conosco, né, o meu Instagram é @cristianopitanga, e caso queiram que a gente envie os artigos, entra em contato lá que a gente pode também estar repassando os artigos para vocês. Tá bom? Eu também queria agradecer a todos, né? Muito obrigado aí, gente, pela presença de todos.
Para mim, acho que foi muito gratificante, né, poder contribuir um pouquinho aí com todos vocês. Desejar a todos aí, né, tudo de bom, boa sorte aí para todos, né. Cada vez mais vamos juntos fortalecer a nossa profissão, né, e realmente vamos buscar nossos objetivos, né, de cada vez mais colocar a educação física no lugar que todos nós sabemos que ela merece. Estamos juntos aí, muito obrigado e até uma próxima. Obrigado a todos aí. Grande abraço, professor Obrigado, Cristiano. professor. Grande abraço para o Almir Também. Grum também. Não esqueça de salvar a live, Cristiano, por favor. E aí Tá a Grace perguntou aqui também onde é que encontra os artigos. No nosso Instagram você tem as nossas publicações todas últimas, e se você entrar nas referências bibliográficas dessas nossas últimas publicações, você encontra aonde estão os artigos sobre o sistema imunológico, tá bom? Muito obrigado, professor Cássio, professor Cristiano, professor Almir. Um grande abraço. O Lúcio também, eu tive uma live com ele agora mais cedo, está presente também. Um grande abraço a todos aí, uma boa noite. Boa noite, e gente. até a próxima oportunidade, se Deus Sucesso quiser. a todos aí. Valeu. Um abraço, até. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau.